A paz do Senhor a todos, meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: a manutenção da nossa vida espiritual. Amém? Eu quero começar lendo com vocês aqui um versículo que ele se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 22 e verso de número 14. E ele vai dizer assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar nessa parábola das bodas. E para que você não fique perdido, eu vou trazer ela aqui de forma sucinta para vocês. Existia um rei que ele estava fazendo uma festa. E ele resolveu nessa festa chamar todas as pessoas que ele tinha apreço, convidados de honra. O rei mandou seus servos ali pelo reino convidar essas pessoas. Só que quando os servos chegavam lá, essas pessoas desdenhavam do convite, faziam mal aos servos e nenhum deles queria comparecer nesse lugar. E o rei, vendo todo esse desdém, toda essa ignorância das pessoas, o mal que eles cometeram com seus servos, o rei se enfureceu, chamou seus exércitos e dizimou aquelas pessoas. E depois de ter feito isso, o rei ficou pensando: olha, eu já fiz a festa e tudo mais, já sei o que eu vou fazer. Ele chamou seus servos de novo e falou: olha, saiam pelas ruas, saiam pelo reino, convide todas as pessoas que estão lá. As pessoas que eu tinha apreço, elas não eram dignas de estar aqui, então convide os outros, não importa se eles são bons, se eles são ruins, apenas convide-os. Diga que vai ter festa e que eles estão convidados. E os servos foram lá, eles convidaram e passado um tempo essas pessoas começaram a chegar. E o rei, ele vendo todo aquele palácio cheio ali, as pessoas se deleitando no banquete, ele ficou feliz. Só que no meio de toda aquela população, ele viu uma pessoa que não estava se portando adequadamente. Ele olhou para aquela pessoa e falou: como é que você conseguiu entrar vestido aqui dessa maneira? Você não sabia que isso aqui era uma festa real? Você não sabia que você deveria ter se vestido adequadamente? E é mais interessante que a Bíblia vai dizer que essa pessoa não tinha resposta, não tinha uma justificativa para o rei. Então o rei bravo pegou, chamou seus guardas e falou: prenda esse homem e joga ele nas trevas. Ele vai ficar lá sendo atormentado, onde tem prantos e ranger de dentes. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me falava muito sobre a manutenção da nossa vida espiritual. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, geralmente a gente costuma lembrar da graça. E equivocadamente, a gente pensa que a graça é algo que ela é perpétua e constante na nossa vida, independentemente das atitudes que a gente toma. Só que isso não é verdade. Isso por quê? Porque a graça ela tem algumas condicionantes para ela se manter na nossa vida. Peraí, pregador, que heresia que é essa? Você está falando que a graça que Jesus nos dá, ela tem um custo? Que eu não posso recebê-la de graça? Não, não é que você não pode receber essa graça de forma gratuita. Receber ela, sim, é fácil e simples. Simplesmente de aceitarmos Jesus como nosso Salvador, a gente alcança a graça. Eu estou dizendo que mantê-la na nossa vida tem um custo. Ah, mas eu não acredito nisso que você está falando. Tá certo. Então me diga o seguinte: quando nós vamos aqui ver o Novo Testamento, a gente vê que Jesus, ele nunca se importou com o tipo de crime que as pessoas cometeram. Era uma prostituta, um assassino, um adúltero, um ladrão, um defraudador. Jesus não se importava. Jesus olhava para essas pessoas e dizia: vai, não peques mais. Por pior que tenha sido os crimes dessa pessoa. Ele curava as pessoas ali indiscriminadamente do pecado que elas tinham cometido. Perdoava e curava. E isso tudo porque Jesus veio trazer a graça. Mas agora me diga, se a graça fosse realmente incondicionada, por que Jesus ele não permitia que os fariseus acessassem de forma tão fácil essa graça? Por que Jesus ele tratava os fariseus de forma tão dura? Todas as vezes que a gente vai ver a interação de Jesus, a gente vai ver que Jesus olhava e falava: raça de víboras, serpentes, vocês são podres por dentro, filhos do inferno. Ele era duro com essas pessoas. E essas pessoas muitas das vezes olhavam: mestre, nos dê um sinal para que nós criamos. E Jesus falava: eu não vou dar sinal nenhum. Eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Mas para as outras pessoas, Jesus ele ia lá e ministrava milagres. E fazendo aqui um papel de advogado do diabo, só para você entender, isso seria defender o que é indefensável, porque, claro, eu não estou aqui querendo invalidar o julgamento de Jesus, eu só estou querendo aqui fazer uma reflexão, mas enfim, dando um pouco de crédito aqui para os fariseus, eles não eram pessoas ali totalmente tortas. Eles, claro, eles tinham seus erros ali que eram bem ruins ali frente a Jesus, mas eles eram pessoas que acreditavam no Senhor. Eles falavam da Bíblia, oravam, cuidavam da obra, ofertavam, eles tentavam seguir as leis ali, talvez de forma deturpada, mas eles tentavam. Então por que Jesus ele pegou ali e não quis estender de forma fácil essa graça para essas pessoas? Por que ele confrontava de forma tão dura? E a resposta é simples: porque essas pessoas não eram merecedoras de alcançar a graça de Deus. Eles alcançaram talvez um dia na sua vida quando se converteram, mas por falta de fazer a manutenção dessa graça, eles a perderam no meio do caminho.
Isso por quê? Porque assim como nós, esses fariseus, eles pensavam que a salvação era algo que era direito deles incondicional. Somos o povo de Deus, somos os filhos dos profetas e enfim, e nós temos o direito de ser salvos e entrar no reino dos céus. Só que Jesus, ele não compactuava com isso. E isso é uma coisa que muitas das vezes nós como cristãos pensamos, de forma equivocada. Nós pensamos que simplesmente aceitar Jesus já é o suficiente para toda a nossa vida, nós temos o direito de entrar no céu. E veja, deixa eu explicar um pouco melhor aqui para você. Deixa eu trazer um exemplo para ficar mais claro. Se eu pegar aqui uma pessoa que não conhecia Jesus ou não acreditava em Deus e falar para você que ela se converteu, olhou, ouviu sobre Deus, falou, não, Jesus é meu Salvador, se batizou, começou a ir na igreja, eu posso afirmar com propriedade que essa pessoa alcançou a graça. Ela recebeu o convite para entrar no reino dos céus. Mas se eu te disser que depois desses eventos, essa pessoa ela estacionou na fé, ela deixou de tentar melhorar, se contentou com a vida que estava vivendo, ela cometia erros, ela às vezes ofendia, adulterava, roubava, cometia crimes ali que Jesus tem plena capacidade de perdoar e perdoa. Se eu te disser que essa pessoa ali simplesmente parou de melhorar, você acha que essa pessoa ela ainda vai estar eleita a entrar no reino dos céus? E eu posso te dizer que não. Essa pessoa não vai adentrar o reino dos céus. E não porque Jesus não pode salvar ou porque ela não alcançou a graça, mas porque no decorrer de sua vida, ela foi deixando esse direito de lado, foi deixando esse convite que Jesus entregou na mão dele se esfarelar. Muitas das vezes nós, por equívoco, a gente costuma pensar que nós não precisamos fazer nada para que a gente continue tendo o direito de entrar no reino dos céus, mas não é verdade. Nós precisamos sim tomar certas atitudes para que a gente faça jus a essa benevolência do Pai. Veja, se eu comparar aqui com essa mensagem, eu posso dizer para você o seguinte, vamos analisar essa mensagem aqui. É muito interessante quando a gente vê que o rei chamou, que a gente não identifica uma carruagem para trazer esses convidados. E quando Jesus ele estava trazendo essa parábola, quando eu estava lendo, eu ficava me perguntando por que o Deus, o rei, o Senhor daquelas terras não mandou uma carruagem para trazer aquelas pessoas? Porque se ele não se importava a maneira com que eles estavam, ele poderia muito bem ter mandado uma carruagem, jogado essas pessoas lá dentro e trazido para o palácio. Por que ele não fez isso? E a resposta é simples. Porque entre receber o convite e adentrar no palácio existe um tempo, um espaço, um tempo de preparo. Assim como para as nossas vidas. Essas pessoas poderiam estar sujas, mal vestidas, poderiam ali não ter o discernimento de ser um pouco mais educada ou cordial com as outras pessoas, mas elas teriam um tempo para elas melhorarem. Elas recebem a graça, o convite, mas até elas chegarem lá, elas teriam que melhorar um pouco. Teriam que fazer um esforço mínimo, porque senão elas não poderiam entrar ali no palácio. E na nossa vida é da mesma maneira. Muitas das vezes a gente pensa que simplesmente indo uma vez na semana na igreja já é suficiente. Dizimar uma vez no mês já é suficiente. Mas agora me diga, você como Deus, olhando para nós, você estaria satisfeito que uma pessoa que diz te amar te visita uma vez no mês? Eu já imagino o Senhor olhando e falando, olha, você me visita 4 vezes no mês e os outros 26 dias, o que você faz? Você se esquece de mim todas essas outras vezes? Você é generoso comigo uma vez no mês e os outros 29 dias você é avarento? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse que nós vamos ali, ficamos 60 minutos ali na presença do Pai e dizemos amar Ele incondicionalmente? Nós, durante toda a nossa semana, a gente fica preocupado, a gente pensa no serviço, a gente conversa com o nosso chefe, a gente passa no celular, só que a gente não dedica nem 10% desse tempo ali, às vezes, para dar uma boa noite para Deus, para chegar na nossa cama e falar a Deus, obrigado por esse dia. Mas a gente, ao deitar, a gente está lá pensando, olha, amanhã eu tenho que fazer isso no trabalho, amanhã eu tenho que fazer aquilo no trabalho, amanhã eu tenho que fazer aquilo não sei na onde. E uma coisa que a gente não se atenta é que fazendo isso, a gente está mandando uma mensagem subconsciente para Deus. Falar, Deus, a minha prioridade é o serviço, o Senhor fica em segundo plano. Eu fico pensando mais no meu trabalho, no meu celular, na minha família, e o Senhor é minha segunda escolha. E não deveria ser assim que nós levamos nossa vida. Nós deveríamos dar mais atenção a Deus. Nós deveríamos estar mais preocupados. E talvez você esteja pensando, mas eu esqueço, irmão. E também, qual que é a importância de eu ficar olhando, Deus, obrigado, Deus isso, Deus aquilo. Qual que é a importância disso? E eu te digo, um dos requisitos de alcançar a graça de Deus é o quê? É pedir perdão. E quando a gente não consegue pedir perdão pelos erros que a gente está cometendo, a gente imediatamente está impedindo a graça de fazer efeito na nossa vida. Se eu perguntar agora para você, falar, olha, pense agora em todos os pecados que você cometeu durante essa semana. Eu tenho certeza que você vai lembrar, talvez, de grandes eventos. Aquela discussão com um familiar ou com um amigo, aquela vez que você agrediu uma pessoa, aquela buzinada no meio do trânsito que passou por uma discussão, aquele dia que você chegou lá naquela loja, naquele mercado, fez um escândalo, ofendeu, ou que você enganou uma pessoa, você vai lembrar de grandes eventos. Mas e as pequenas coisas? Aquela vez que você só pensou, olha, eu queria que essa pessoa fosse pro inferno.
Olha, queria que essa pessoa morresse porque ela só me atormenta. Aquela coisa que foi simples e rápida, que você mal computou na mente. Você não vai lembrar dela. Mas você acha mesmo que só por você não lembrar isso não é uma mancha nas suas vestes? Você acha que simplesmente por você esquecer um evento pequeno e de menor interesse, ou melhor dizendo, ele é muito inferior àquela agressão que você fez, simplesmente Deus vai deixar passar? E a verdade é que não. A verdade é que o correto seria nós olharmos para isso e pedirmos perdão também. Só que quando a gente não tem Deus na nossa mente 24 horas por dia, a gente perde a oportunidade às vezes de pedir esse perdão. Por quê? Porque uma pessoa que tem Deus na mente 24 horas por dia, ela vai olhar e falar, essa pessoa, o Satanás na minha vida, eu vou poder olhar e falar, olha, não, Deus, perdão por pensar assim dessa pessoa. Ela realmente não me traz felicidade, mas o Senhor ama ela também. Abençoa a vida dela, porque a Bíblia manda a gente fazer isso. Abençoa aquelas pessoas que nos atormentam. Ore por aqueles que vos perseguem. Eu poderia olhar e ver aquele princípio de discussão, aquela buzinada e falar, Senhor, me perdoa porque eu peguei e irritei aquela pessoa de forma exagerada. Eu não precisava ter feito isso. Quando eu tenho Jesus 24 horas na minha mente, eu tenho oportunidades ali de sempre estar me cuidando, de fazendo a manutenção da minha vida espiritual. E isso sim é muito importante, porque é isso que faz a graça de Deus ela agir na minha vida. Quando eu penso em Deus 24 horas por dia, eu tenho a oportunidade de ser perdoado 24 horas por dia. E aí a graça, verdadeiramente, ela faz efeito na minha vida. Muitas das vezes a gente está com os pensamentos tão longe e a gente esquece de colocar Deus como princípio. A gente acaba pensando que nem fariseu. Não, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo de qualquer maneira. Mas a Bíblia vai ser enfática em dizer pra gente, olha, naquele dia vai ter 2 pessoas e só uma sobe. Vai ter gente que vai chegar, Senhor, eu acreditei no Senhor. Preguei, falei do Senhor. Eu fui na igreja, eu curei no teu nome. E Jesus vai olhar e vai falar, afasta-te de mim porque eu não te conheço. E veja bem, são pessoas que acreditam. São pessoas que o pré-requisito da graça estava cumprido, que é acreditar que Jesus é o Salvador. Mas mesmo assim não vão poder adentrar. E isso por quê? Isso só corrobora que a graça ela tem sim alguns requisitos. E qual é esse requisito? É a gente fazer uma manutenção na nossa vida espiritual. Porque veja, assim como esse rei, que a parábola que Jesus está dizendo, ele não aceitou uma pessoa que entrou de qualquer maneira dentro daquela festa, ele também não vai aceitar a gente entrar de qualquer maneira lá no seu palácio. Eu tenho certeza que tanto Deus como esse rei aqui, como figuras muito sábias, ele não estava ali pedindo nada impossível. Veja, o rei aqui, quando ele confrontou aquela pessoa que estava mal vestida, ele não chegou e falou de que linhagem você é. Qual é o sangue real que corre nas suas veias? Você não está vestindo linho fino, essa sandália... Ele não falou nada disso. Ele não exigiu daquela pessoa nada de extraordinário. Eu tenho certeza que a preocupação desse governante era o quê? Será que essa pessoa está com a melhor roupa que ela pode? Será que ela foi lá e vasculhou o armário e pegou o melhor que ela tinha? Será que ela penteou o cabelo? Será que ela limpou a boca? Será que ela tomou um banho? Será que ela olhou e me deu um sorriso? E eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que essa pessoa chegou suja, roupa rasgada, cara feia. Olhou pro rei e destratou ele. Fez como aquelas outras pessoas que mereceram morrer. E por isso o rei falou, olha, você não é digno de estar aqui. Você recebeu o convite, mas perdeu o direito até a honra pelo modo que você está se portando. E no dia de hoje, eu quero te chamar a você ter um outro tipo de pensamento. Parar de pensar como fariseu e levar a graça como algo certo na sua vida e pensar na graça como algo que Jesus dá de graça, de forma facilitada, mas que cabe a mim e a você a responsabilidade de manter isso em vigor na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos mais tempo ali dentro de um banheiro do que pensando em Deus. Deus ele nunca pede coisas muito grandes. Dar bom dia para Deus não leva mais que um segundo. Falar, Senhor, obrigado por esse almoço, não vai fazer você perder grandes eventos. Chegar e deitar na sua cama e falar, Deus, abençoa o meu sono, não vai te matar. Muito pelo contrário. Isso vai abrir portas na sua vida para que você seja uma pessoa mais abençoada. Muitas das vezes a gente nem está dormindo direito, mas não tem a sabedoria o suficiente para falar, Senhor, eu não estou dormindo direito, mas obrigado por essa cama, abençoa o meu sono para que eu descanse. Eu quero dizer para você, comece a entregar tudo de si, para que Deus ele também entregue tudo o que Ele quer na sua vida. Porque não adianta você pensar que vai fazer de forma pífia as coisas para Deus e ainda assim vai receber tudo aquilo que Ele tem preparado. Porque Deus ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele fez o melhor para nós, então Ele quer o melhor da gente. Ele não está pedindo coisas mirabolantes para você, Ele não está pedindo para você ser perfeito. Ele simplesmente está falando, filho, seja o melhor que você pode. Você tropeçou, você errou, você falhou, não tem problema. Olha pra mim e fala, pai, perdão, eu errei de novo. É a milionésima vez que eu vou lá e bato na cara daquela pessoa, mas me perdoa. E eu tenho certeza que Deus ele vai te perdoar. Mas tenha a decência de se lembrar que para Deus perdoar, você precisa pedir.
Não adianta você ir uma vez no mês, na hora de cear, pedir perdão pelos seus pecados e começar a esquecer as pequenas coisas que você faz. Porque, de novo, mesmo o menor dos pecados, ele ainda deixa uma mancha na tua roupa. Mas um verdadeiro servo, quando ele vê que caiu um pouquinho de molho na roupa dele, ele tem a possibilidade de correr no banheiro e falar: eu vou me limpar, porque o rei não vai gostar de me ver com manchas no meu caráter e no meu ser. Que você comece a pensar desse jeito e comece a levar mais a sério. A graça de Deus, ela é sim, ela chega de forma fácil na nossa vida, mas nós devemos fazer a nossa parte para que nós possamos adentrar no reino do Todo-Poderoso. Faça a manutenção correta da tua vida espiritual. Porque, de novo, vou ler para vocês aqui, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São muitas pessoas que são convidadas a adentrar o reino dos céus, mas são poucas as escolhidas para ficar naquele lugar. E eu desejo de coração que você seja uma pessoa que fique, uma pessoa que possa gozar de toda a maravilha que Deus ele preparou, aquele banquete, aquela festa, aquela música, a presença de Deus. Que você seja uma pessoa que faça a devida manutenção. Lembre-se de Deus todos os dias, para que Ele lembre de você o tempo todo. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir que você se inscreva, curta, comente, compartilhe. Envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar dele. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.